Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 16 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 11 da Carta de São Paulo aos Romanos. Já deixa separado aí na sua Bíblia para você estar acompanhando comigo essa palavra. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 11 da Carta de São Paulo aos Romanos. Pergunta então: acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura, no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus: Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Fiquei apenas eu, e ainda procuram tirar minha vida. Que lhe respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram o joelho diante de Baal. É o que continua a acontecer no tempo presente. Subsiste um resto, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Consequência, que Israel não conseguiu o que procura. Os escolhidos, estes sim, o conseguiram. Quanto aos mais, foram obcecados. Como está escrito: Deus lhe deu um espírito de torpor, olhos para que não vejam, e ouvidos para que não ouçam, até o dia presente. Davi também o diz: a mesa se lhes torne em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo, a vista se lhes obscureça, para não verem. Dobra-lhes o espinhaço sem cessar. Pergunto ainda: tropeçarão acaso para cair? De modo algum, mas sua queda, tornando a salvação acessível aos irmãos, excitou-os à imolação. Ora, se o seu pecado ocasionou a riqueza do mundo e a sua decadência a riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa? Declarou a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de, eventualmente, citar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles, porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Se alguns dos ramos forem cortados, e se tu, oliveira selvagem, fosse enxertada em seu lugar, e agora recebes seiva da raiz da oliveira, não te envaideças, nem menosprezes os ramos. Pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá talvez: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertada.
Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados, ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, bem poderá não poupar a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. E eles, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los de novo. Se tu, cortada da oliveira da natureza selvagem, contra a tua natureza, foste enxertada em boa oliveira, quanto mais eles, que são naturais, poderão ser enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então Israel em peso será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, apartará de Jacó a impiedade, e esta será a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, se quanto ao evangelho eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à eleição eles são muito queridos por causa de seus pais. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles. Assim eles são incrédulos, para que, em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também, mais tarde, alcance, por sua vez, a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência, para usar com todos de misericórdia. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus! Quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos! Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Dele, por ele e para ele não são todas as coisas? A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Convide mais pessoas para acompanhar essa leitura diária da palavra de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.